Orar pelos inimigos é o momento que você está dizendo que você vai ser perfeito como é perfeito o Pai que está no céu. Nossa. O Pai que faz nascer o sol e a chuva sobre os maus e os bons. Então, na verdade, o foco é seja semelhante ao Pai com o Pai Celestial. Tem 2 textos aí no Sermão do Monte que são muito interessantes, que é esse e é o outro que é o pacificador. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Tem gente que quando vai evangelizar, né? Aí, não, porque você é só criatura, eu sou filho. O texto não está dizendo que sou filho, não. É o outro que diz que eu sou. Sim. É o outro que olha para você e por perceber que você é um pacificador, você é chamado de filho de Deus. Então não sou eu que chego dizendo que sou filho de Deus, sou filho de Deus. Fala galera, graça e paz a todos, eu sou o Victor Mendes. Eu sou o Joe Leal e você está no 2 na Fé. Amados, você já viu quem tá sentado essa mesa hoje? Deus. Meu Deus do céu. Tem noção do que tá acontecendo aqui? Por isso eu quero te pedir uma coisa. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, comente, porque desta forma o YouTube entende que este conteúdo é extremamente relevante para compartilhar para o máximo de pessoas possíveis. Por isso, se inscreve, curta, compartilhe e ative as notificações para você poder estar conectado em tudo que está acontecendo aqui. Meu Deus. Ó, eu ia falar Carlos Queiroz, mas como já tô íntimo por conta da mesa, Carlinhos de Queiroz, seja bem-vindo, homem de Deus. E pra ele é o quê? Uma salva de palmas pro homem. Obrigado, Jesus. Meu Deus, pastor, que privilégio, que honra pra nós. Que honra. Muito obrigado por ter aceitado esse convite de sentar nessa mesa. E nós queremos que o senhor se apresente ao público, às pessoas. Eu já acredito que muita gente já sabe quem o senhor é, mas é muito importante que o senhor possa falar desse privilégio também de estar aqui, de poder falar um pouco do reino de Deus. Muito legal, assim, obrigado aí pela acolhida, o jeito bonito dela, vocês estão me acolhendo, né? Mas vocês me fizeram lembrar de uma criança, a meninazinha, ela devia ter uns 7, 8 anos de idade, eu fui pregar numa igreja em Natal, lá no Rio Grande do Norte, no bairro de Nova Descobertas, e o carro deu um problema, por isso eu atrasei um pouco no horário de chegar para o culto, e o senhor que estava lá dirigindo o culto me conhecia bem, quando viu eu parando o carro, que eu fui descendo, eu fui chegando na porta, ele já foi dizendo, Carlinhos, venha logo aqui para o púlpito, porque já está na hora de você falar. Eu ia passando aí, uma meninazinha, devia ter uns 7, 8 anos, ô vó, e é isso o pastor que a gente está esperando? Então, vocês fazendo essa festa toda, eu me lembrei da meninazinha, e é isso o pastor que a gente está esperando? Então aqui, o Carlinhos é isso aqui, né? Carlinhos E a gente fica assim muito feliz mesmo, e eu acho que essa troca de experiência, a gente tá aqui e jovens, né? Sim. Eu e o Leal nessa jornada, começamos recentemente, e ter o senhor essa mesa é poder trazer para nós aquilo que já está pronto, mas que nós precisamos estar preparados, sabe, pastor? Eu acho que esse encontro de gerações é muito importante, né? Sim. Enquanto vocês falam sobre isso, eu fico assim, com o coração visitado de esperança, porque a gente vive num contexto muito complexo, né? Aí você encontra aí uma turma jovem, com cabeça boa, coração visitado por ternura, misericórdia, bondade, pensando bem sobre a vida, sobre a beleza do Evangelho, aí você fica com esperança, você diz, é possível, a gente ainda pode continuar sonhando. Então, eu acho que essa troca é muito legal. Você não sabe também como a presença dessa nova geração me faz assim... e vendo o ciclo da vida fechando, mais animado com o futuro, né? Isso é muito bacana. Para nós é uma honra, né? Pastor, a nossa cabeça, nós que estamos aqui nessa jornada e somos liderados por grandes pastores, homens de Deus, e estamos aí aprendendo do Evangelho, a gente queria passar para as pessoas hoje o tamanho da importância de saber a essência do Sermão do Monte, sabe? Porque quando a gente evangeliza, eu como evangelista aqui da cidade, a gente vai falar com as pessoas sobre Jesus de Nazaré e infelizmente está todo mundo carente e não necessitado. Então eles falam, olha, minha vida tá assim, tá assado e tal, eu acho que chegou o meu momento de ir para Jesus. Aí eu falo, não, irmão, não é sobre isso. A gente precisa entender. Tem choro aí? Porque ela fala, tem muito choro.
Mas aí eu olho pro Sermão do Monte e falo assim, bem-aventurados os que choram. Eu falei assim, e agora? O que eu falo pra ele, Léo? Porque se tem choro e é bem-aventurado... E aí o Sermão do Monte, ele bagunça a nossa cabeça. Sim, quando a gente começa, né, Léo, essa jornada de entender o que Jesus está falando ali, porque muitas pessoas entendem como um momento de discurso. Ah, Jesus chamou para pregar. E tá mais profundo que isso, né, Léo? Sim. Essa conversa ela fica boa porque a gente vai percebendo essas características mesmo do evangelho. Quando Jesus começa a falar isso, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mas de que justiça ele tá falando? Logo todo mundo assemelha a juízo, né? Não, Deus vai vingar tudo aquilo que aconteceu comigo, né? Porque um dia alguém falou mal de mim, só que aí no contexto posterior Jesus já fala... Vocês precisam amar os inimigos. Aí, peraí, Jesus, o senhor fala que tá com fome e agora tem que amar os inimigos? Como que é isso, meu pastor? Sim, primeiro falar um pouco sobre... eu tive o privilégio de nascer numa igreja. Meu pai era pastor de uma igreja na periferia de Fortaleza, uma igreja de gente muito pobre, muitas crianças. E a igreja tinha uma cultura de ajudar os meninos a memorizarem textos bíblicos. Imagina os pais que vieram da zona rural, que não sabiam ler, não sabiam escrever. Meu pai aprendeu a ler lendo a Bíblia. E o discurso era sempre o discurso de que esses meninos vão estudar e não vão passar fome. Então, os dois grandes temas não vão estudar e não vão passar fome. E era tão forte a ideia de estudar que, se a gente quisesse gasear o culto, a gente dizia que tinha prova no outro dia. Sim. Eu tenho que confessar esse meu pecado. Pai, eu tenho prova amanhã. Era sexta-feira a prova, o culto era na quinta-feira. Ele deixava a gente ficar em casa. A gente ia para o vizinho para assistir o Bonanza, televisão. Quem dizia que era televizinho, né? Que era a televisão do vizinho, né? Mas aí, por conta disso, era uma igreja que investia muito nessa área. Então, a minha familiarização com os textos bíblicos, mas principalmente o Sermão do Monte, as Bem-aventuranças, foi na infância memorizando o texto. Salmo 23, Salmo 91. Eu tinha, com 11 anos de idade, eu já tinha mais de 300 porções bíblicas na memória. Tanto que eu não estou com ela aqui, mas a minha Bíblia é uma bíbliazinha pequena, letra bem pequena. Aí as pessoas perguntam, e você consegue ler? Aí eu digo assim, não consigo não. E como é que você... Não consigo não. Porque eles estão na memória. Hoje, com a idade que eu tenho, se eu quiser memorizar texto, eu não consigo. Mas os textos memorizados na infância estão todos aqui na cabeça, né? E aí é o meu primeiro momento com o Sermão do Monte. Depois eu tenho um outro momento marcante. Participei sempre da Aliança Bíblica Universitária. E o Eleazar, que era um jovem da mesma geração, resolveu fazer uma sequência de estudos bíblicos no livro do John Stott, Contra a Cultura Cristã, no nosso grupo de escola dominical. E aí foi quando eu mergulhei no Sermão do Monte de maneira mais acurada, de investigar a interpretação bíblica, a hermenêutica. E aí houve um congresso da Aliança Bíblica Universitária, um congresso nacional em Fortaleza. E o Ziel Machado me convidou para fazer pela manhã os momentos devocionais, fazendo exposição do Sermão do Monte. Aí eu tive que pesquisar Dwight Pentecost, John Stott, Carlos Mestre, vários escritores, né? Então isso me ajudou a mergulhar um pouco mais na literatura do Sermão do Monte. Quando, acho que foi no último dia, o Ziel chegou para mim e disse, rapaz, nós vamos ter que publicar esse texto. Eu disse, não, cara, o que é isso? Ele disse, não, você vai estar pecando com a igreja evangélica brasileira se você não publicar esse texto. Realmente eu só tinha os rascunhos, né? Sim. Eu me comprometi de escrever mais. Então, assim, quem primeiro me animou para escrever sobre o Sermão do Monte foi o Ziel Machado. E aí, quando eu fiz todo o texto, eu pedi a Cileda Stuernagel, a esposa do Valdir Stuernagel, para dar uma revisada, para olhar. Eu me lembro de uma frase dela, ela disse, se ele não se tornar um best-seller, vai ser um good seller. E esse é um dos livros mais vendidos da editora Ultimato, realmente. Uau. Então foi assim que eu me familiarizei com o Sermão do Monte. O que é o Sermão do Monte? Né? Ele é o suprassumo do Evangelho. Vou colocar aqui algumas coisas técnicas que eu não sei se eu vou ser compreendido. Sim. Não é que o conteúdo não seja de Jesus. Todo o conteúdo é de Jesus, mas a elaboração da peça literária é do Mateus. Ou seja, não me parece que Jesus fez um Sermão do Monte assim, e fez aquele sermão todo. Eu acho que não daria para o Mateus copiar tudo na hora que Jesus estava falando. É tanto que se você pega o texto do Mateus e o texto de Lucas, você vai ver, por exemplo, no Mateus, as bem-aventuranças. No Lucas tem a bem-aventurança e os ais. E são os mesmos conteúdos. Então, o Lucas elabora de um jeito, o Mateus elabora de um jeito.
O documento final do Mateus aparece aí pelos anos 35 anos depois da ressurreição de Jesus. Então é o Mateus que vai elaborar. Por exemplo, a forma literária que ele elabora com aquelas figuras de linguagem, né, repetitiva, bem-aventurado, para dar uma beleza estética, mas também para enfatizar a ideia, para mim é do Mateus. Pode ser, claro, quando eu digo assim, para mim é do Mateus, a probabilidade mais acentuada de que Jesus é que fez isso e o Mateus percebeu e continuou o estilo. Mas quem está escrevendo é o Mateus, no sentido de que o Sermão do Monte é uma peça literária feita pelo Mateus. Tanto só um detalhe assim interessante, né? Você vai ver a oração do Pai Nosso, o dominical, que está no livro de Mateus e que está no livro de Lucas. Lucas diz, perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí o Mateus diz, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus era cobrador de impostos, ele entendia de dívida. Se tem alguém que entende essa parte de cobrança. Então assim, você vai perceber no detalhe que alguém está... Então é o Mateus que faz a peça literária. É uma peça encantadora, né? Ela é uma peça literária que fala da singularidade mais profunda dos seguidores e seguidoras do Jesus de Nazaré. Ela vai falar desse substrato humano baseado nas virtudes. Vai falar sobre relacionamentos humanos. Sim. Relacionamento com o irmão, a irmã, que porventura tem um entreveiro com você. Uma dificuldade que você tem com um cidadão que você precisa no caminho negociar com ele. Os inimigos e opositores por quem você tem que orar, o perverso, né? Ou seja, se a vida está em risco e o perverso te bate na face, entrega a outra face. Jesus não está dizendo para você ser um cara descuidado, está dizendo para você ser cauteloso. Ou seja, com o perverso, cuidado. Se ele pede a túnica, entrega também a capa. Se ele pede a moto, entrega também o capacete, porque a sua vida vale mais do que os seus bens. Sim. Então é um ensino sobre a cautela da vida, sobre relacionamentos e por aí vai, né? Fala sobre a disciplina de espiritualidade, né, que é para mim algo assim inusitado no Sermão do Monte. Por isso que tem essa ênfase no livro, né? Ser é o bastante. Ser é o bastante. Sim, aí essa expressão vai trazer a nosso entendimento, e aí para que o senhor possa nos orientar, é dessa identidade resgatada após Cristo se revelar a nós. Então, eu tenho a minha identidade, sei quem eu sou, e aí isso é o bastante para mim. Deixa eu só colocar uma outra palavra que eu acho mais interessante do que a identidade, que é a singularidade. Que a identidade pode ser o seu papel pastoral, pode ser o seu papel profissional, você cria uma persona, né? Sim. A singularidade é o substrato humano, né? Esse substrato que é mais pleno, é mais, digamos assim, é o substrato que vem para o Jesus de Nazaré e o Deus invisível, o Espírito Santo que habita em nós, que resgata esse substrato dentro da gente. Sim. Né? Então é disso que está falando. Se eu fosse escrever outra vez, eu sinto falta de um capítulo no livro Ser Bastante. Porque para ser, você precisa ter um corpo. Você não pode ser sem um corpo. E o corpo precisa dialogar com o meio ambiente. O corpo precisa interagir com o meio ambiente. E aí é nessa interação com o meio ambiente que o discípulo vai fazer as opções. Entre o palácio e a manjedoura. Entre uma carruagem e o jegue. Entre nascer na pequena Belém Efrata ou na poderosa Roma, né? Então, eu sinto falta de um mínimo de corpo para poder ser. Não dá para ser sem corpo, né? Que é uma discussão da filosofia sobre a essência e a existência, né? Então, por exemplo, Deus é. Deus não existe. Deus é. E Deus só existiu em Jesus. Quando Deus se manifesta em Jesus, ele existe, mas Deus é. E para ser, ele não precisa de um corpo. Ele não está limitado ao tempo, ao espaço, né? Deus é. Em Jesus ele existe, porque ele se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. Então, do jeito que em Jesus tem esse substrato que habita um corpo, e aí esse corpo vai dialogar com o meio ambiente, as opções que ele vai fazer para sobreviver, as trocas, né, de alimentação, que tipo de alimentação e tal, e sem explorar do outro, sem tirar o direito do outro, né? E aí é onde eu acho que o Sermão do Monte vai nos ajudando a perceber como é que é esse ser que é o bastante, mas tem um corpo mínimo que, enquanto está nesse mundo, está... E é esse corpo que precisa ser descoberto pela humanidade, pelas pessoas, para que elas possam experimentar a essência do Cristo, né? Exatamente. O corpo é como se fosse a presença ambulante do substrato que vai
sendo levado pelo corpo, né? Nos vários momentos da vida. Essa nossa experiência de por que é que eu estou aqui? Eu estou porque quando eu morrer, que o corpo velho for sepultado, aí eu não vou mais estar aqui. Sim. Por isso que de vez em quando a gente ouve as pessoas falando assim, mas é impossível fazer o que Jesus está escrevendo aqui. Aí vem uma outra questão, que essa é uma pergunta que o Martin Lloyd-Jones, o John Stott, todos eles vão fazer. Jesus está propondo algo muito acima da possibilidade humana. Isso. E todos eles vão dizer o seguinte, sobre a graça e o poder do Espírito Santo, nós conseguimos o máximo possível. Ou seja, mesmo que a gente não consiga a plenitude, nós vamos ser amanhã melhor do que o que nós fomos ontem. Belo. Ou seja, a ideia é que isso seja um exercício permanente, de tal forma que, em olhando para o passado, aí você diz, puxa, melhorei um bocado. E tudo isso só é possível por causa dessa potencialidade da graça. Da graça se não de for Deus pela e graça... o poder do Espírito Santo. Se não for a invasão do Espírito Santo e a graça de Deus na vida... Tem uma frase do Luciano, o pastor Luciano Martiliano, que ele fala assim, a graça é a condição de ser e fazer coisas que naturalmente eu não faria se fosse a ação da graça. Tem um outro aspecto, né? Eu valorizo também no Sermão do Monte a disciplina de espiritualidade, porque alguns dizem assim, a graça acontece, eu só absorvo e pronto. Eu acho que não. Eu acho que tem que ter uma dinâmica de exercício permanente a partir da disciplina de espiritualidade, a fim de que a gente possa ir educando o corpo, as tendências e os fascínios que a gente tem. Por exemplo, o jejum, né? Você vai ter no Antigo Testamento aquele tipo de jejum que é nós fizemos tanta besteira que nós queremos jejuar publicamente para mostrar o nosso pecado. Todo jejum público no Antigo Testamento é nós somos safados demais. E aí nós somos tão safados, então esse negócio, o pessoal queria fazer jejum aqui no Brasil e tal, eu digo, cara, então você está dizendo que você é safado demais. Pode observar, todo jejum no Antigo Testamento, quando é público, o jejum quando é público, é para explicitar a vergonha, o constrangimento dos pecados que cometemos, de tal maneira que queremos mostrar publicamente que estamos arrependidos, ao ponto de nem querermos mais apetite com os alimentos. Então o jejum animal, todo mundo vai jejuar para confessar a desgraça que somos, né? Sim. Então é um certo desencanto. Depois você tem o jejum como por exemplo, quando Jesus diz assim, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. E aí eu penso que nesse caso, do jejum e a oração ali que Jesus coloca, é uma espécie de lucidez para discernir as operações do maligno, né? E aí agir dessa maneira. É um jejum que vai tirar as escamas dos olhos. As escamas dos olhos, que vai te dar mais discernimento, vai te dar uma sensibilidade mais profunda das questões da vida. E o outro que é o jejum, que a gente poderia chamar de abstinência também dos alimentos, mas eu gosto de fazer a conexão entre jejum e abstinência dos alimentos, que é, se eu consigo controlar o que como, se eu consigo controlar o meu apetite, eu vou controlar a libido, eu vou controlar outras reações emocionais. Então, nesse sentido, ele funciona como um instrumento que vai disciplinando. Eu digo assim, a graça me fez um discípulo e agora eu acho que a gente precisa de disciplina, de espiritualidade. Por exemplo, eu faço peregrinação, né? Gosto muito de peregrinar como disciplina de espiritualidade. 100, 150 quilômetros, em 150, 155 quilômetros em 6 dias e descanso no 7º. Na peregrinação, eu percebo, por exemplo, que algumas coisas mudaram na minha vida. Arrumando a mochila, colocando a roupa, sou branquela e tem que botar protetor solar. Eu gosto de andar de sandália, mas na peregrinação não dá para ir de sandália, porque entra pedra nos pés, tem que ser tênis. Então aí eu começo a perceber que tudo que eu vou colocando na mochila tem a ver com proteção e não com representação. Aí isso me ajudou a decidir que a roupa que eu uso é para proteção e não para representação. Eu não uso roupa para representar. Então aqui estava um pouco mais frio, eu poderia ter botado uma camisa, mas é proteção, não é representação. Então essas disciplinas vão ajudando a gente a amadurecer, a melhorar a vida. Então eu acredito que é fruto da graça de Deus. Por outro lado, eu não descarto a possibilidade que as disciplinas vão nos exercitando a fazer com que essa graça encontre pavimentação prática na vida. Senão eu me conformo com a graça, fico ali ocioso, já aconteceu, e daí para frente... Tem um texto do escritor aos Hebreus, acho que é capítulo 4, versículo 16,
que o escritor está dizendo isso, né? Que nós precisamos correr para o trono da graça, para que em tempo oportuno se manifeste esse poder em nós. Não é legal a gente estar conversando com um cara que é crente, que conhece texto bíblico? Ele vem para isso. Misericórdia. Ele vem para isso. Esse menino aqui, ele disse aí, eu digo as frases e ele vai pro texto. Isso. Texto, né? Porque aí, olha só como que ficou legal isso, porque eu costumo dizer, Carlinhos, que Jesus tem uma missão e me convida a participar dela. E é um privilégio participar da missão de Jesus, né? É isso. Falar do amor dele, da graça, da comunhão. Só que para que eu participe dessa missão, entra essa parte que as pessoas não querem adotar, que é se preparar e estar pronto para que Deus passe por nós. Por isso que o Sermão do Monte, quando ele vai colocando esses desafios, aí o Senhor abriu nossos olhos. Tá, desafio amar o meu inimigo, mas porque eu não pavimentei o negócio. Eu não entendi o que Cristo quer de mim. Eu quero morrer vazio. É sobre isso, né? E olha que coisa interessante, pontuando aí, já que você puxou esse assunto de orar pelos inimigos e opositores, porque ele diz assim, foi dito aos antigos. Interessante esse detalhe do Mateus, né? Porque ele vem dizendo, está escrito, não matarás, eu porém vos digo, não adulterarás, eu porém vos digo. Nessa parte, ele não diz está escrito, porque você não encontra esse texto escrito no Antigo Testamento. O que o Mateus diz tem a ver com a repetição que vai se passando de geração após geração, né? Essa repetição da oralidade. E aí ele diz assim, foi dito aos antigos, amarás os seus amigos e odiarás os seus inimigos. Eu, porém, vos digo, amem, né? Sim. Os seus inimigos, orem por ele, interceda por ele. Não é fácil a gente orar pelo inimigo, pelos opositores, se a gente pensa nele e nos problemas que eles causam pra gente. Mas se a gente continuar o texto, fica fácil. Porque ele diz assim, para que você seja filho do Pai Celestial, que faz nascer o sol e a chuva sobre os maus e os bons. Então, quando ele diz ora por eles, não é pelo que vai acontecer com eles, é pelo que vai acontecer com você. Exatamente. Aí você mudou o jogo, né? Muda. Porque quando chega no... não lembro se agora é o 48 do capítulo 5, desse mesmo contexto, que o próprio Jesus está dizendo assim, e sejam perfeitos como perfeito o vosso Pai que está no céu. Esse texto de orar pelos inimigos seja semelhante ao Pai. Esse é o tema. O tema não é nem orar pelos inimigos. Sim. Orar pelos inimigos é uma forma, como eu digo, que fiquei parecido com o Pai. Nossa, repete essa frase, pelo amor de Deus. Por favor, essa frase. Orar pelos inimigos. Você vai dar uma corte. É a hora do corte. Então corta aí. Orar pelos inimigos é o momento que você está dizendo que você vai ser perfeito como é perfeito o Pai que está no céu. Nossa. O Pai que faz nascer o sol e a chuva sobre os maus e os bons. Então, na verdade, o foco seja semelhante ao Pai com o Pai Celestial. Tem 2 textos aí no Sermão do Monte que são muito interessantes, que é esse e é o outro que é o pacificador. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Tem gente que quando vai evangelizar, né? Aí, não, porque você é só criatura, eu sou filho. O texto não está dizendo que sou eu digo, não. É o outro que diz que eu sou. Sim. É o outro que olha para você e por perceber que você é um pacificador, você é chamado de filho de Deus. Então não sou eu que chego dizendo que sou filho de Deus, sou filho de Deus. E amados, você que quer contribuir, nos ajudar, nos auxiliar, entende que tudo isso aqui é importante, que precisa ser compartilhado com mais pessoas, vai aparecer aqui um QR Code para você nessa tela, você pode nos ajudar e auxiliar para que esse projeto possa alcançar ainda mais pessoas. E no link aqui, tanto na descrição do nosso vídeo, quanto no link da bio do Instagram, nós temos lá onde você vai acessar o grupo do nosso devocional que acontece todos os dias, de segunda a sexta, às 6 da manhã. E agora, nossos patrocinadores, nossos parceiros, está aqui com a gente a Dom Marina Pizzaria Gourmet. Você que gosta daquele rodízio top, só produto de qualidade, é na Dom Marino que você encontra. Então vem com a gente, irmão. Dom Marino Pizzaria Gourmet, e essa é uma das nossas patrocinadoras. E para você que quer andar na passada e no estilo, ele, um dos nossos amigos e parceiros, 1K Store, vem na passada, vem na confiança. Aquela moda masculina que deixa você daquele jeito. Irmão, vem com a gente. Esse é um dos nossos parceiros que deixa você naquela estileira. Vem na passada, vem na confiança, 1K Store. E uma das nossas parceiras também, Estilos Fran. Mulherada, você que gosta daquele acessório, aquele brinco, aquele anel, vem com ela. Estilos Fran, uma das melhores vendedoras que tem. Você não pode ficar de fora. Estilos Fran, acessório para toda a mulherada.
Tá aqui também com a gente, Mineiros Máquina. Esse é o nosso parceiro. Você que tem máquina grande, precisa fazer a sua manutenção elétrica, hidráulica, motores, transmissão, é com ele. Mineiros Máquina, um grande parceiro nosso. Você achou que só ia ter a moda aqui masculina? Não, mulherada. Tem ela também, uma grande parceira nossa, Mônica Martiliani Store. Essa mulher te veste com elegância. É uma das nossas parceiras que tá aqui também para te servir. Mônica Martiliani Store, nossa parceira. Tá ele com a gente, SR Forros. Esse camarada aqui, ele pode não só fazer a estrutura da tua casa, o forro da tua casa, mas você também, que está começando essa jornada nessa área, ele vende forro, metalão, parafuso, o que você precisar. SR Forros também é um dos nossos parceiros e pode te atender em toda a cidade e região. Fala, meu querido, você mesmo que fez a promessa pra varoa quando tava casando. Aquele móvel planejado, vem com a gente, tem os nossos parceiros MAF, Móveis Planejado. Esses meninos têm um serviço de qualidade, perfeição. Vem com a gente, você que precisar, móvel planejado é com a MAF, Móveis Planejados. Fala, meu querido, você que quer fazer aquela reforma e não tem reforma sem pintura. Vem com o nosso parceiro Ito Tintas. Esse menino vai trazer aquela leveza pro teu lar, aquela cor que você tanto sonha. Ah, minha casa já tá com aquela corzinha evangelista que eu não gosto, não tá me agradando. Já ultrapassou o tempo. Vem com o nosso parceiro Ito Tintas. Ele é um dos nossos colaboradores e tá aqui para te atender também. E você que agora conhece os nossos patrocinadores, vai lá no Instagram, siga, compartilha. Você que precisa de tudo isso, nós estamos aqui apresentando cada um deles para você. E não se esqueça, curta esse vídeo, compartilha, comenta, se inscreva no canal. Ah, tem 5.000 visualizações e 15 inscritos. Aí você me prova, meu amigo. Aí vai provar. Não faça isso não. Se inscreve no canal, porque aí o YouTube entende que esse conteúdo precisa ser compartilhado com mais pessoas. Não se esqueça, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal 2 na Fé. Tanto que quando eu olho para esse sermão, para evangelizar ele, que fala sobre inimigo, porque toda vez alguém vem para mim e fala assim, mas tem uma pessoa me perseguindo lá no meu trabalho. Aí eu falo para ele assim, não, mas ele tá te perseguindo por quê? Aí ele falou, me persegue nisso e nisso. Eu falei, não, você sabe por que ele tá te perseguindo? Porque ele não sabe que ele é seu irmão. Porque se você apresentar o pai para ele, ele não vai ser mais seu inimigo, ele vai ser seu irmão. Então o problema, às vezes, a gente vai, evangelisticamente falando, da forma mais simples, né, Carlinhos? Dizer para as pessoas isso. A gente precisa mostrar o Cristo, porque essa é a proposta que nós aprendemos hoje, né? Amar os inimigos é ver o quão semelhante você é de Deus, mas nessa missão de ser semelhante ao Pai, você quer encontrar alguém. Por isso que eu gosto de dizer, e aí, de primeiro momento, eu fui pregar numa assembleia e eu disse isso, né? E aí eu vi o olho do pessoal assim, dando aquela regalada, porque eu disse assim, quem vê a mim, vê o Pai. Aí os caras, só porque falaram que Jesus é negão, você tá achando que você pode falar o que ele falou? Mas eu creio nisso, pastor. Eu creio nisso. Quem vê a mim, vê o Pai. E é sobre isso que eu quero carregar. Claro. E esse sermão vai fazer isso comigo, né? Por que vê o Pai, né? Alguém pode achar que essa informação é puramente humanista, mas não é. O verbo se fez humano, o verbo se fez carne, o verbo se fez gente. Ou seja, se a gente quer que o outro veja Deus na gente, nós temos que ser mais humanos. Porque ninguém vai ver você por causa de um fato espetacular, por causa de algo sobrenatural. Vai ver você por causa da sua humanidade. Deus, se é que somos, e eu acredito que somos, imagem e semelhança de Deus, então quando eu me torno imagem e semelhança de Deus, que é a humanidade que Ele criou, Deus vai ser visto. E o verbo se fez carne e vimos a sua glória. O verbo se fez humano e quando se fez humano, nós vimos Deus nele. Então não precisa ser sobrenatural, espetacular, não, tem que ser. O Douglas, acho que é o Douglas que faz essa citação, ele diz assim que, não lembro agora o escritor que ele cita, ele fala que um dos maiores milagres de Jesus não é andar por cima das águas, não é transformar água em vinho, nem nada disso. Foi passar 30 anos em um bairro e ninguém ter experimentado a sua parte divina desse aspecto de milagre, porque ele é humano, né? Por isso que aqueles sábios do Oriente, eu acho eles encantadores na percepção deles, porque o menino que estava na manjedoura não tinha feito nada ainda. Nada. Nossa. E estava na manjedoura. E os meninos que saem gritando, Hosana, Hosana, o rei que vem em nome do Senhor, Jesus está montado num jegue, macho. Aquilo ali era digno de vaia.
Só o menino para ver aquela bagunça e gritar Hosana e ficar gritando, né? E a galera se assustar, né? E aí achando que Jesus e os discípulos estavam insuflando os garotos, aí manda que eles se calem. Aí Jesus, tá tão evidente que se eles se calarem, quem vai ficar dizendo é as pedras. Nossa! Ou seja, a cabeça de vocês estão sem neurônio como as pedras, né? As pedras têm mais neurônio do que vocês, as pedras vão proclamar. E o que é que eles estão vendo? A humanidade de Jesus, né? Que revela Deus. Então, assim, com isso estou querendo dizer que quanto mais humanos nós formos, nós teremos mais probabilidade de sinalizar a presença de Deus na vida. Ou seja, a presença de Deus é uma evidência nesse ser ambulante que vive a beleza do Evangelho. E aí a gente vai entrar então agora para uma área que a nossa geração está com muita dificuldade, né, de entender, que é rasgar o egoísmo e se tornar escravo, servo de Cristo. Porque eu acho que é sobre isso, né? O que eu tenho experimentado, e Deus vai nos transicionando, tanto que para nós é um privilégio poder estar nessa mesa sentado com o Senhor, mas não é só sobre isso. É sobre a sair daqui agora entendendo que Jesus de Nazaré, que é o mais simples ainda. Não é aonde Ele me leva para conversar. É aonde Ele quer que eu esteja para ser a comida e a bebida de alguém. Eu acho que o Sermão do Monte, ele precisa vir com essa... Porque o Sermão do Monte ele é muito desafiador, Carlinhos. Olha, Ou é só uma impressão que a gente está tendo de... Nós como filhos, às vezes nós ficamos... Pai, eu não quero fazer isso. É isso? Olha, sobre quem é Jesus é o Evangelho de João, no meu entendimento. É quem clareia mais e amplia, né? Sobre como nós devemos ser, eu presumo que é o Sermão do Monte, porque ele, de maneira mais objetiva, com indicadores interessantes, ele vai dizendo como é que você percebe se você é mais humano ou não. Por exemplo, só voltando aqui ao Evangelho de João. Se você olhar no Evangelho de João, Jesus não tem genealogia. E Jesus não tem título. Jesus não recebe título nenhum. Porque para nós assim, é tão importante o título que eu espero ser compreendido no que eu vou dizer. Nós queremos chamar Jesus de rei porque rei é importante. Mas Jesus é antes de rei, gente. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Rei é muito pequeno para figurar quem é Deus. Mas a gente gosta da nomenclatura. Título. Aí a gente quer dar um trono porque a gente admira mais o trono. Então tem gente que não consegue ver Jesus sem trono. Por isso que eu admiro os magos que estão vendo a deidade de Jesus na manjedoura. Das pessoas que estão vendo a deidade de Jesus montado no jumentinho. Do cara que olha para Jesus e vê a deidade dele lá no Calvário. Jesus pendurado na cruz. Essa revelação é inusitada. Ou seja, no momento que ele não tem estética interessante, ele não tem holofotes, o momento que ele não tem luzes, fumaça sobre ele, esse momento em que todas as cascas, né, estão retiradas para que as pessoas vejam quem ele é. E aí isso aqui é importante, porque em observando assim, aí a gente pensa sobre como é que nós queremos ser, né? O que é que nos identifica? É a conta bancária, é o cifrão na testa? É o título de doutor? É claro que a gente tem que admirar todo o esforço que alguém faz para aprofundar a vida no mundo acadêmico, eu acho isso encantador, mas não é isso que faz com que ele seja mais ou menos. Isso não altera, né? Por isso que eu gosto daquele texto dos que ficam surpreendidos, quando diz assim, eu estive com fome, você me deu de comer, eu estava com sede, você me deu de beber, né? Aí, quando foi, Senhor? Eu acho lindo nesse texto, é a surpresa de quem fez. Ou seja, quem fez não fez porque achava que estava fazendo para Deus. Sim. Quem fez, fez porque olhou para o outro sem conta bancária. O cara não tinha nem roupa. O cara não tinha nem comida. O cara não tinha nada para dar em troca. Então ele se aproximou. E esse texto, no meu entendimento, tudo bem que ele fala sobre esse acolhimento que a gente deve dar às pessoas, digamos, que estão vivendo à margem da sociedade, sofridas, pessoas oprimidas, mas no meu entendimento o texto está falando de quem é, aliás, qual é o personagem que nós precisamos admirar no texto. É aquele que fez e nem se deu conta que fez. Então, quando você olha para o texto, ele só se aproxima de gente que não tem título, que não tem conta bancária, que não tem moradia. A imagem dele vai ficar até, inclusive, manchada, porque ele vai também acolher prisioneiros. Nossa. Vai andar com o mundo do crime, né? Vai estar perto de pessoas do crime sem ser do crime, né? Então... E o espanto deles era isso, né? Como que pode ele
sentar com um pecador. E, na verdade, eu acho que eles tinham que pensar diferente, né? É como que essa galera, sendo quem eles são, se sentem à vontade de estar com ele. Porque agora, quando tive uma experiência de um rapaz me pedir algo para comer, e aí eu pegar e comprar e falar para ele, eu posso sentar com você para comer? E aí eu tô ali, sentei com ele, a gente comeu, perguntei para ele de onde ele era, muito longe, Rio Grande do Sul, tal, contou a história, família destruída. E aí depois segui e tal, e tive o privilégio de estar com meu irmão ali comendo e tal. Só que passou um período, alguém passou por mim e falou, tive sentado na calçada, aconteceu alguma coisa? Então, não é... As pessoas não querem saber por que você está sentado com aquele cara. Não, por que ele conseguiu sentar e se sentir à vontade, mesmo eu estando bem vestido e ele não? Então, eu acho que é isso que as pessoas... Essa percepção do evangelho que as pessoas não estão preparadas. O maior conflito dos fariseus em relação à pessoa de Jesus era essa. Como pode? Ele diz que é o filho de Deus, né? Um ser que é santo, mas ele está sentado aí com o cobrador de impostos, com a adúltera, com a prostituta, com os ladrões. Tem uma coisa, meu pastor, que observando as escrituras me chama muita atenção, é que Jesus, ele quer realmente ver as áreas da nossa vulnerabilidade, né? Jesus, com uma palavra no Evangelho de Lucas, ele poderia ter dito para aquele homem que estava com a mão mirrada, seja curado aí onde você estiver. Mas ele fala para esse homem, vem aqui para o meio, mostra para mim a sua vulnerabilidade. Assim como a gente vê no profeta falando com Naamã, né? Você tem que mergulhar no rio, mas para mergulhar no rio você tem que tirar sua armadura, você tem que tirar sua capa e mostrar quem você é de dentro desta capa, né? A maioria das pessoas não querem mostrar a sua vulnerabilidade diante de Jesus. De um lado, acho que é Jesus fazendo com que a pessoa se liberte, tenha essa ousadia de publicamente se manifestar num espaço onde ele é discriminado, e do outro lado é a pedagogia com quem está olhando. Por exemplo, muito semelhante a esse texto é aquela senhora do fluxo sanguíneo. Sim. Jesus vem, o cara foi lá para pedir, o Jairo vai lá para pedir a Jesus para orar pela sua filha, pela filha dele que está doente. Aí Jesus vem dizer, a multidão o apertava e tal. Aí no meio do caminho uma mulher toca na orla da vestimenta de Jesus. Ela tinha um fluxo hemorrágico há mais de 12 anos, cerca de 12 anos, né? Aquela mulher não podia conversar com o sacerdote. Ela não podia se aproximar. Naquela circunstância, ela não deveria ter se aproximado de Jesus. E quando ela toca na orla da vestimenta de Jesus escondida, eu acho que ela não estava com medo de Jesus, ela estava com medo do Jairo. Porque o Jairo era um religioso. Jesus ia orar pela menina do Jairo. E a mulher tocando na orla da vestimenta de Jesus, ou contando para Jesus o seu problema, na lei Jesus teria que passar agora 24 horas de purificação para poder continuar o ministério dele. Então tu imagina o conflito dessa senhora. E ela diz, não, Jesus me ama, ele vai socorrer outras pessoas, vai me socorrer, mas o Jairo pode criar um problema sério comigo. Eu vou tocar na orla da vestimenta de maneira escondida, né? Aí Jesus diz, alguém me tocou. Eu acho que Jesus diz, e é bom porque a mulher publicamente se manifesta, mas é o Jairo que fica com a cabeça... Exato. Então, isso que eu ia falar. Meu Deus do céu. E ele... Meu Deus. Que então, detalhe lindo, pastor. Então, essas manifestações públicas de Jesus, eu acho que tem a ver com essa, digamos, com a chance da pessoa publicamente se manifestar, né, e se libertar, mas é também uma pedagogia para que todo mundo saiba que o homem da mão mirrada, que está ali escondido, porque não poderia, vem à frente, é para ele, mas é também para a multidão. Vamos quebrar o protocolo. Vamos quebrar esse protocolo. Porque quebrou o protocolo. Totalmente. Jairo não falou nada. Não, exatamente. Jairo ficou quieto. Falou, não, tá tudo bem. Porque tá enquanto a sociedade está discriminando, porque ela não tinha essa condição de estar tocando em alguém, Jesus disse, não, agora eu vou colocar você de volta na condição de filha que nunca deveria ter saído. Jesus faz um negócio bacana, né? Eu não sei se a minha hermenêutica está correta, mas aquele rapaz tem um ceguinho que fica, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E tem um outro que não sai do canto. Aquele que Jesus cospe no chão e passa a saliva no olho do rapaz, pode olhar que o cara não está gritando nem pedindo nada. A impressão que eu tenho é que Jesus percebe que o problema daquele rapaz não era só a cegueira, era a inércia. Aí Jesus vai e passa cuspe no olho do rapaz. E eu acho que o cara não sabe nem o que está acontecendo. É cego. Jesus só conseguiu passar aquela saliva no olho do rapaz que ele não enxergava. Senão ele não é possível. Que negócio é esse? O senhor tá cuspindo o chão para curar. E aí a gente vai olhando para essa expressão, pastor, que o senhor disse sobre essa pedagogia que aconteceu ali para Jesus falar, vem aqui e mostra para todo mundo perceber o que está acontecendo, a quebra de protocolo. Aí me levanta uma questão.
A Bíblia ela é mais pedagógica ou teológica? Acho que as duas coisas. E às vezes ela Porque a gente usa muito essa expressão, né? A Bíblia é pedagógica. O Evangelho, para mim, assim, o Evangelho, as narrativas do Evangelho, da vida de Jesus, é pedagógico, é teológico. A Bíblia é mais complicado, né? E eu sei que é difícil a gente falar isso para o mundo protestante. Sim. Mas assim, por exemplo, pega a cabeça dos filhos dos meus inimigos e quebra em pedra. Cara, isso nem é pedagógico nem teológico. Isso não combina com o Sermão do Monte. Né? Apedreja, isso não combina. Não combina com Jesus. Por isso que tudo que a gente lê, especialmente nos salmos precatórios e algumas narrativas, a gente tem que ver se tem o crivo do Jesus de Nazaré. Então a senhora que foi apanhada em adultério, e muitas foram apedrejadas no passado, a partir de Jesus, mas não. Nossa. Né? Então assim, você tem que ter um critério para saber o que é pedagógico e o que é teológico. Né? E teologicamente correto, porque você pode ter uma coisa teológica errada. Ah, sim, também. Porque eu faço essa pergunta porque eu falo muito essa expressão, sim. Né? Quero falar algo pedagógico para você, algo que seja mais simples. Mais... Eu faço um corte entre evangelho, né? Evangelho nesse sentido eu coloco o Evangelho de João como um texto prioritário para minhas interpretações hermenêuticas, né? Depois do Sermão do Monte. Para mim, Evangelho do João e Sermão do Monte são critérios para interpretação hermenêuticas de outros textos das Escrituras. É uma opção minha, tecnicamente alguém pode ser contrário a isso, mas eu me dou muito bem com isso e me sinto seguro no que faço. Então, nesse sentido, eu faço esse corte. Eu nem sempre digo assim, é biblicamente correto, porque biblicamente pode... a mulher desconfiava, aliás, o marido desconfiava que a esposa, o menino que estava na barriga, não era dele. Aí levava no sacerdote, o cara dava lá uma gororoba do altar para a mulher. Coitada, se tivesse anêmica, cara, ia abortar. E aí era apedrejada. Tu imagina que legislação estranha, né? E é muito estranho isso, né? Então, assim, você tem que saber onde que o texto no Novo Testamento, especialmente de novo, Evangelho de João, Sermão do Monte, aonde que ele se casa. E é fundamental isso, porque eu acho que é uma expressão que Jesus usa, né? Acho que no versículo 16, se eu não me engano, 17, que ele usa essa expressão, eu não vim para abolir. Eu não vim para descumprir, mas né? eu vim para aprofundar. Isso. Que essa é outra questão interessante. Quando ele diz que vai cumprir, não é cumprir os ritos e as leis cívicas, não. Tem muitas leis cívicas e ritos que Jesus não cumpriu. Ele está falando, tanto que quando ele fala isso, aí vem frases dos 10 mandamentos. Não adulterarás, eu porém vos digo. Não matarás, eu porém vos digo. Por exemplo, só um detalhe, né? Como é que ele aprofunda? Não matarás, eu porém vos digo. Como é que você mata? Pega um objeto cortante, mata o outro, dá um veneno. Aí Jesus diz assim, está escrito, não matará. Eu, porém, vos digo, se alguém sem motivo se encolerizar contra seu irmão, já é digno de juízo. O que é que ele está dizendo? Eu não mato só quando eu destruo o outro. Eu mato quando eu banalizo a vida dentro de mim. Sim. Então, porque no momento que eu odeio o outro sem motivo, eu estou banalizando a vida. Sim. Eu não estou matando o outro, mas estou me matando por dentro. Aí por isso que ele diz, você é digno de juízo. Por que você é digno de juízo? Porque você está se autoassassinando. E aí, em se autoassassinando ou tendo esse potencial para a morte, facilmente mata alguém. Eu lido com esses garotos em conflito com a lei, meninos assim que, por causa da história de vida e tudo, são meninos marcados por frases de violência. Aí você percebe que o menino perdeu a sensibilidade pela vida. Atira por nada. Mata por nada, perdeu a sensibilidade. Então, digamos que ele ainda não matou alguém, mas já perdeu a sensibilidade, ele potencialmente já se anulou por dentro, já banalizou a vida, já matou a si mesmo. Por isso Jesus é digno de juízo. Então, aí ele aprofunda. Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que, com olhares impuros, olhar para uma mulher, aquele que repudiar, aquele que casar com a repudiada. Interessante, porque é aquele. Para mim, o que ele está aprofundando naquele contexto é dizendo o seguinte, vocês machos que ficam condenando as mulheres, nunca se condenaram por nada. Nossa. Aí é ele, aquele que olhar, aquele que repudiar, aquele que casar com a repudiada. Só um parênteses sobre ele, casar com a repudiada, não é casar com a divorciada. Então tem, para mim, 2 conceitos aí, que é a repudiada e a divorciada. Aquele que repudiar dê a carta de divórcio para que ela possa casar. Não é?
E aí Jesus diz aquele. Então, como é que ele aprofunda? Dizendo, vocês que julgam pelas aparências externas, comecem a julgar pelas interioridades de vocês. Ele está chamando a gente para a responsabilidade agora. Para a responsabilidade e para olhar os 10 mandamentos com essa dimensão da interioridade. Por isso que quando ele diz, eu não vim abrogar ou destruir a lei, eu vim cumpri-la. As ilustrações que aparecem são dos 10 mandamentos. Não é qualquer lei, não. Outras leis... Isso é muito importante de entender. Os 600 e tantos leis rituais e cívicas de Israel, Jesus quebrou muitas. De não lavar as mãos na hora que chegava em algum lugar. A crise do sábado. A crise lá do sábado, né? Tudo isso. Tanto, a gente está entrando... Eu estou entrando numa fase, numa transição de que a gente está intensificando o cuidado com a cidade, com as crianças, com as pessoas, tanto que nós vamos ter um instituto na comunidade. E eu queria aproveitar esse privilégio, Salmo, de estar aqui, porque agora que você disse isso aqui, o Sermão do Monte é para me ensinar como viver. E o Evangelho de João é o Cristo, é o Jesus. Qual seria... eu acho que o Sermão do Monte, então, agora ele vai me auxiliar nessa nova jornada, porque ali a gente vai trabalhar com crianças, pastor, que a ideia principal, Tiago 1:27, órfão e viúvas. Então, a minha ideia, porque eu perco a minha mãe muito cedo, mas a minha mãe cuidou de mim sozinha, né? Então, o que eu fiz? Eu percebi que na minha relação com a minha mãe, eu estava disfuncional em algumas áreas, e aí, por não ter uma figura paterna ou alguém para me auxiliar, eu acabava atrapalhando ela de cuidar dos meus outros irmãos também. Então, uma das ideias, dentro de todo o contexto do Instituto, é trazer essas crianças para perto, para dizer para elas o quão importante elas são se elas estiverem aprendendo como amar os pais, que a Bíblia é importante, que a escola é importante. E com toda essa experiência de vida, eu gostaria de saber o que o senhor poderia me dar de conselho. Vitor, olha, eu acho que é por aqui que você poderia ir. Porque o Evangelho, eu quero que o senhor... É isso, é a lei, mas eu falei aqui, aprofunda para mim, fazendo um grande favor. Deixa eu ver aqui se dá pegar um caminho assim mais do próprio Sermão do Monte, que é felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, né? Então, se a gente está num contexto em que a criança vive algum tipo de sofrimento, miséria, violência psicoemocional, violência física, né? Então, eu gosto da palavra misericórdia porque ela é formada por duas outras palavras, duas outras raízes, que é coronária, corda, e miséria. Felizes os misericordiosos, né? Então, felizes aqueles que põem a coronária na miséria do outro. Então, acho que a primeira iniciativa da gente é de tentar interpretar, entender, decodificar essa realidade que os nossos meninos e meninas vivem, né? Crianças que bem pertinho da gente estão morrendo por subnutrição, por inanição, né? Claro que tem em outros países isso de maneira muito acentuada, mas bem perto da gente tem crianças que são literalmente assassinadas, né? Que morrem, né? Se eu não estou enganada, são 14 crianças e adolescentes por dia. Estava vendo isso ontem, acho que 14 crianças que morrem por conta da violência no Brasil, diariamente, né? E esses números variam, né? Eu me lembro, quando eu estava como diretor executivo da Visão Mundial, pesquisava isso mais, teve uma época que era 39 por dia, até fiquei admirado, por isso na minha cabeça está aqui que seja 14, depois vocês podem verificar se esses dados se confirmam. Mas assim, então você tem crianças que são... Como estar junto para entender essa realidade. Então, de um lado, no Sermão do Monte, é felizes os misericordiosos, mas antes da misericórdia, é felizes os que têm fome e sede de justiça. Porque tem situações da conjuntura que faz com que essa criança esteja num espaço de muita injustiça. Sim. Aí a gente precisa também perceber se a escola pública está atendendo com a dignidade que a criança merece, com o direito que a criança tem. É muito evidente, por exemplo, quando falta a merenda escolar, você tem uma evasão das escolas. Então, por exemplo, algum tipo de controle social, onde a sociedade civil organizada possa garantir o controle da merenda escolar. Porque a criança vai, às vezes, não porque quer aprender, até os filhos da gente. Sim. Tem o meu netinho lá que diz assim, o meu filho dizia para mim, pai, eu quero saber quem é que inventou esse negócio de escola, que quando eu chegar no céu, eu vou botar ele para falar para São Pedro, botar ele para fora de lá. Então, assim, nem todo garoto quer jogar bola, quer brincar, é a fase da brincadeira, né? Mas, assim, precisa estudar. A criança precisa estudar, mas só estou dizendo da motivação da criança. Então, tu imagina um meninozinho que está lá no bairro, com necessidade de alimento, com a dificuldade de aprendizagem,
E aí ele vai para a escola porque tem a merenda escolar. Então, por exemplo, garantir a merenda escolar é uma forma de garantir a frequência. Quando falta a merenda escolar, você tem uma evasão das escolas. Tem outros fatores, mas esse é um dos fatores sérios, né? Então, por exemplo, estarmos envolvidos nisso e termos alguns tipos de fiscalização, de controle social com os pais, né? Se organizar para que as crianças tenham esse direito, eu acho que é uma tarefa da gente. Então, a tarefa da misericórdia, de se aproximar mais dessa situação, a tarefa de verificar esses espaços onde a criança precisa ter esses direitos, né? Como é que as crianças estão sendo acompanhadas no que diz respeito à saúde, à vacinação, por exemplo, né? Sim. Então, quais são os instrumentos que já existem na sociedade e que nós podemos fazer com que eles sejam mais evidentes. E aí tem uma outra área que é muito fácil, quando eu digo fácil, por causa da cultura brasileira, especialmente com o futebol, que é criar as escolinhas, os espaços onde os meninos, a partir do futebol, possam ter uma ressocialização, um jeito de tratamento, mudar a linguagem de violência. Sim. Eu lido com esses garotos, por exemplo, nós não cumprimentamos. Eu fui perguntar uma vez para ele por que é que batia assim, tá? Tamo junto para qualquer porrada. Então, tu imagina, linguagem de violência. E fomos criando outras linguagens, né? De comunicação. Evitar, por exemplo, aí já não só com as crianças, com as famílias, todo mundo, com uma pedrada só, eu mato 2 pardais. Lá em casa é com a mão de alpiste a gente alimenta 2 passarinhos. Lá em casa não é pau que bate em Chico, bate em Francisco. É o prato que o Francisco come, o Chico também pode comer. Uau. Então muda totalmente a linguagem de violência. Que legal. Né? Tu imagina, você vai pra igreja, que é o lugar de paz, né? Lugar de paz, aí você chega na igreja, lugar de paz, o pessoal tá cantando, peguei meus inimigos e os atravessei. Posso pisar numa tropa e saltar a muralha, que é um hino legal para cantar nos presídios, que os caras estão doidos para pisar na tropa e saltar a muralha, né? Então assim, não tem como, tem que mudar essa linguagem. Se nós não mudarmos essa linguagem, nós vamos cada vez mais... E aí ficou tão simples, e aí vem por isso que é importante isso, né? As pessoas, elas não conseguem diferenciar o Jesus do Cristo, né? Porque nós precisamos sair do Jesus que temos para o Cristo que somos. Então, eu acho isso uma coisa profunda dentro dessa funcionalidade que a vida vai trazendo para as crianças, né? Que nem a gente vê na internet, eu vejo até no bairro de casa. O menino olha falando pro outro, aí ele olha o defeito e faz uma crítica, né? Aí o outro olhou e falou, sua mãe te abandonou. E ali que começou, ali que eu comecei a falar, poxa vida, o que eu tô fazendo? E Carlinhos, tem uma coisa profunda, né? Antes, quando o bairro era muito barulhento, a ideia que vinha ao meu coração, sem o Cristo, era, eu preciso arrumar um bairro mais tranquilo. Hoje nossa, Jesus, era aqui mesmo que eu precisava estar. E às vezes coisas simples. Por exemplo, eu falei aqui para vocês sobre essa história de a roupa ser para proteção. Eu estava uma vez com um grupo de senhoras, é um trabalho que eu faço que eu chamo de espiritualidade na calçada, que é assim, a gente senta na calçada, começa a ler Bíblia e tal. E aí eu falei sobre isso, sobre que a roupa era para proteção, que a sandália era para proteção, e eu usei essa frase, que a sandália era para proteção. Não disse mais do que isso. Na reunião seguinte, uma senhora disse, olha, o senhor não sabe como mexeu comigo o senhor falar que a sandália era para proteção. Aí eu fiquei pensando, puxa, a sandália é para proteção. Quantas vezes eu tirei a sandália dos meus pés para agredir minha filhinha? Minha sandália deixou de ser o instrumento de proteção e passou a instrumento de agressão. Bati nas costas da minha filha, pedi perdão. E a mulher começou a falar, começou a chorar, contando a história, o sentimento dela, e dizendo assim, nunca mais vou usar a minha sandália para agressão, para violência e tal. Então, nessa convivência, a gente aprende, são aprendizados dos dois lados, né? Eu acho que tem que ter muita convivência. Vamos aprender muito com eles. Eu sempre digo que as crianças nos inspiram mais do que nós inspiramos as crianças. Amém. Claro que eu sei que tem algumas coisas que precocemente foram levadas para as crianças pelo comportamento dos pais, pela violência dentro de casa, né? De igrejas, eu fui convidado pela uma entidade lá em Fortaleza, uma entidade evangélica, que estava tendo dificuldade com alguns meninos, porque ele faz o trabalho com meninos de várias religiões, e os meninos de igrejas evangélicas estavam sendo orientados segundo ele me falou, orientados pelos líderes, pelos pastores, a terem uma atitude assim não era só de
de confrontação teológica ou teórica com outras religiões, era de agressão mesmo. Sim. É tanto que eu fui para conversar com a garotada para tirar esse espírito de guerra com as religiões, especialmente as religiões afro-brasileiras, né? Então, a gente tem que mudar a linguagem, a gente tem que aproximar para trazer uma cultura de paz na linguagem, nos gestos, nas atitudes, né? A gente precisa... Léo, não sei, passa pela nossa cabeça também, e aí eu queria que o pastor trouxesse uma iluminação assim um pouco mais clara, porque eu falo essa frase, né? Sair do Jesus que temos pro Cristo que somos, mas qual que é a diferença do Jesus pro Cristo? Porque embora a gente que tá aí na igreja e tudo, e a gente sabe quando vai falar do Cristo, vai falar do sacrifício, só que de vez em quando a gente confunde isso, de vez em quando a gente não deixa... Assim, a ideia sobre isso seria uma questão teórica sobre o personagem, o nome que é dado a ele, e o Cristo, o sofredor. O que eu acho que nós precisamos fazer é uma releitura de que Cristo nós estamos falando quando falamos de Cristo. Ou seja, você tem o Cristo da cultura católica, que a gente tem que respeitar a forma como eles veem. Você tem o Cristo da cultura protestante, que é um general. Eu tenho muita dificuldade de imaginar que aquele menino da manjedoura, que aquele menino que entra montado de jegue, tem a cara de general, cara. Não dá para você imaginar Jesus com roupa de general, jeito de general. E aí, veja bem, olha aí, Léo, tu tem que imitar Jesus, não tem? Se ele é general, tu vai ter que ser general, porque tu tá imitando Jesus, aí tu vai ser um pastor general. E não vai dar certo. Não vai dar certo, cara. Porque aí Jesus é o Deus que humildemente ama. Então, pensar no Deus que humildemente ama. Imagina um Deus que quando é identificado como o sofredor. É o Cristo. Tu imagina uma divindade que quando o cara tem dúvida se é ele ou não, ele diz assim, olha aqui as marcas dos cravos. Nossa. Em qual religião você tem uma divindade que se apresenta pelo sofrimento e a dor? Nossa. Não tem, cara, só o evangelho. Então a gente precisa reinterpretar. Então, às vezes, quando eu estou em alguns ambientes, o pessoal cantando, porque o trono e ele, eu fico, o pessoal tá olhando. Para Pilatos ou para Jesus? A quem que nós estamos adorando? Mas tem uma música, não tem? O nosso general tem, pois Cristo. Exato. Não, aí você pergunta assim, o cara tá olhando para quem? Para Pilatos? Porque o Jesus que tá ali, ele tem uma coroa de espinho. Aliás, eu imagino, é só minha imaginação, o texto não me dá nenhuma margem para isso. Mas eu imagino que quando aqueles caras colocaram a coroa de espinho na cabeça de Jesus, Jesus abriu um sorriso, cara. E deve ter dito, pai, obrigado, porque eu não queria a coroa daquele cara ali. Nossa. Eu não quero a coroa do Pilatos, né? Eu não quero as vestes desse cara. Né? Então, quando você pega Jesus aí na quinta-feira à noite, já com o rosto todo arrebentado de chibatada, aquela roupinha dele, que era uma roupa de uma única costura. O que é uma roupa de uma única costura, cara? É um lençol com 2 furos aqui e faz uma única costura. Não é nada chique demais, pessoal. Aquela história que os soldados lançaram sorte na roupa de Jesus, cara, acho que os caras estavam fazendo a galhofa, eles estavam bagunçando, não era lançar sorte para ver quem fica. Era exatamente assim, aí, ó, tão importante que a gente vai matar. É como fizeram a coroa de espinho, né? Só que para Jesus isso é uma outra leitura. Então, acho que uma das coisas que a gente precisa fazer é de que Jesus nós estamos falando. Nós estamos falando do menino que nasce na pequena Belém Efrata, pequena demais para figurar entre as milhares de Israel. Nós estamos falando no adolescente que quando chega na infância vem do Egito, voltando, né, e vai morar na desprezível Nazaré, periferia da periferia. Nós estamos falando daquele que quando quis fazer missão foi para a terra de Zebulon, que está lá a terra de Zebulon, se eu fosse traduzir, era a terra onde o cão fez a curva, onde o vento faz a curva, onde o cão perdeu as botas, né? Terra de Zé Ninguém, então é terra de Zebulon, né? E as pessoas que ele escolhe. Não significa que ele não acolhe outros, né? Eu acho linda aquela parábola, ou analogia, parábola dos 2 filhos, né? Que Jesus está conversando com publicanos e pecadores, os escribas e fariseus começam a xingar e reclamar. Aí Jesus conta a parábola da dracma perdida, da ovelha perdida, da dracma perdida, a parábola do administrador infiel e a dracma do homem com 2 filhos. Que aquele ali, para mim, não é a parábola do filho pródigo. É a palavra de um pai pródigo, de um pai prodigioso, de um pai bondoso. Porque aquele texto não é sobre os 2 filhos. Sim. É sobre Jesus, que acolhe os 2 filhos. E quem são os 2 filhos? O publicano e pecador, que é o filho pródigo, e o escriba e fariseu, que é o filho mais velho. E ele está acolhendo os 2, ou seja, o Jesus não é assim, ele gosta de publicanos e pecadores e rejeita os outros. Não, ele acolhe os 2. O texto está dizendo, e esse pai prodigioso acolhe os 2.
Acolhe o dois. É porque a palavra pródigo é uma palavra muito rica no português, mas eu gosto de chamar aquele texto de a parábola do pai prodigioso, que é o Jesus de Nazaré que acolhe os 2 filhos, né? Então a gente precisa entender quem é esse Jesus, que acolhe, né? Que ama, quem é esse Jesus que podia pedir fogo do céu e não pede para destruir os caras, ora por eles, né? E aí vencer na cruz não é vencer os inimigos, é vencer o mal que poderia afetá-lo. Então, quando Jesus é mais do que vencedor, não é porque ele matou os outros, porque destruiu os outros, não, é porque não deixou ser afetado pelo mal. A vitória de Jesus é não se permitir afetado pelo mal, é não se permitir invadido pela vingança, é não se permitir invadido pela violência. Essa é a vitória de Jesus. A missão é entregar o espírito puro, sem se contaminar, sem mácula, sem maldade. É por isso que ele diz: vocês não entendem de que mundo eu sou. Nossa. Vocês não entendem, porque no mundo de vocês é assim, o meu mundo é outro. As minhas armas não são essas, né? E eu acho que ele usa o termo arma só para... Paulo usa mais tarde o termo arma só para efeito de comunicação, porque não é uma arma. Não é uma arma. O evangelho não tem arma. Ele fala isso, né? As armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais. Então usa para um efeito de linguagem. Mas nem cabe a expressão arma para o que ele está falando. Que é mais profundo que isso. É claro. Né? As nossas estratégias, o nosso fermento, né? Qualquer outra coisa menos arma. Falar dessa parte do sacrifício de Jesus... Eu me lembro que eu tava assistindo por esses dias um documentário onde aquele filme que ficou bem famoso do Mel Gibson, né? O Paixão de Cristo. Sim. O ator que interpretou Barrabás, ele era ateu. E aí o diretor falou assim, ó, no momento do sacrifício de Jesus, quando Pilatos der a escolha no filme, você não olha no rosto de Jesus. Porque eles fizeram uma cena, ele teve embolia pulmonar, ele sofreu mesmo de verdade, emagreceu um monte e tudo mais, pra tentar chegar o mais próximo que eles conseguiam do sacrifício de Cristo. E quando ele tá lá, Jesus tá acorrentado no filme, ele dá 2 passos, porque aí o pessoal grita na gravação, né? Não, solta Barrabás e crucifica Jesus. Ele diz que ele vira, ele contando o testemunho, né? Ele vira o pescoço pro lado e quando ele olha de Jesus todo sangrando, o olho inchado, que tinha levado pancadas, o sangue descendo pelo pescoço, o cara que tava fazendo o filme, o que tava interpretando Jesus, sorriu pra ele. Caraca. Acabou a gravação. Fantástico. Ele ajoelhou, começou a chorar e ninguém conseguia fazer esse homem voltar a gravar de novo. Que coisa. E ele aceitou Jesus com um sorriso da interpretatividade daquele homem que deu um sorriso. É isso. E aí, assim, ele foi uma expressão do Jesus, né? E aí, me parece, não só o fato de que ele foi isso, é a sensibilidade do outro de acolher esse tipo de manifestação. Então, tem um coração sensível para abraçar e acolher. Então, o que eu acho que a gente precisa hoje é, além de entender quem é Jesus, perguntar diante do cenário, aí claro, trazendo esse cenário aí do Barrabás, Jesus e Pilatos, perguntar quem é que o pessoal está escolhendo hoje. Essa é uma pergunta que um amigo meu me fez há poucos dias, assim, a gente conversando sobre essa coisa do cenário evangélico brasileiro, e ele dizendo: Carlinhos, eu acho que o pessoal está escolhendo mais o Pilatos e Barrabás do que Jesus hoje. Nossa. Então, quando você olha essa decodificação que se faz de quem é Jesus e vai para o cenário aí de Jesus, Barrabás, Pilatos, a gente tem que discernir quem é que a gente está escolhendo. É porque esse sofrimento do Cristo, né, para nós é como se fosse... Parece que não tem vitória, né? Acho que é isso que passa na cabeça das pessoas. É como se ficar do lado de quem não tem a marca da besta, você está do lado errado. Porque quem não tem a marca da besta, o texto diz, não pode comprar nem vender. Foi uma outra experiência minha de peregrinação. Eu estava em Mossoró, aí eu saí bem cedo da igreja onde eu dormi, lá no salãozinho. Aí o pastor me disse, você pode fechar, quando você sair, você fecha a porta, que era um local assim de entrada de carro, você fecha e joga a chave por cima. Aí eu fui, peguei minhas coisas, minha mochilazinha, fechei e joguei a chave por cima. Quando eu joguei é que eu me dei conta que não tinha... Caracas, não coloquei água. Tu imagina você ir peregrinar uns 15 quilômetros e não ter água? Sim. Aí eu saí por ali, quando eu vou saindo, o pessoal estava abrindo um supermercado. Aí eu resolvi entrar no supermercado. Então, um cara de chapéu de palha, mochila, entra ali no supermercado naquela hora, bem cedo. O que é que esse cara vai fazer? Esse cara deve querer roubar.
Aí eu vou entrando aqui, daqui a pouco tem um cara com radinho me acompanhando. Eu percebi que o cara estava me acompanhando. Aí eu passei no lado de refrigeração, onde tinha água, e não peguei água, eu arrodeei. Aí quando eu arrodeei já tinha 2 me acompanhando. Aí de caraca, os caras estão achando que eu quero roubar. Aí me veio o texto. Assim que eu pensei nisso, me veio o texto, que é: quem não tem a marca da besta não pode comprar nem vender. Eu digo, caracas, que legal, eu hoje estou sem a marca da besta. Ele acha que eu não posso comprar e vender, ele acha que eu posso roubar. Então esse texto o contexto me fez, eu acho, entender melhor o texto, né? Você está num ambiente onde o João está escrevendo para uma igreja peregrina, que não tem moradia, que não tem recurso, não tem acesso aos bens do Império Romano, e aí não tem a marca na mão direita que pega o dinheiro. Não está na cara, não está na fachada, né? Então, quando eu chego na loja, que o cara diz, o que é que o senhor quer comprar? Eu digo, caramba, eu vim hoje com a marca da besta. Então, o texto não está falando sobre salvação e condenação. O texto está falando sobre os inseridos no mercado e os não inseridos no mercado. Então, por exemplo, você não está inserido no mercado, é como se você fosse o coitado. Mas aí tem mais probabilidade de que você está marcado pelo evangelho. Porque aí alguém vai ver o seu substrato e não a conta bancária, não o seu poder de compra. Não o poder de compra, né? E essa é a beleza do evangelho, né? Quando que a gente pode ser visto pelo substrato do evangelho, pela essência do evangelho, não pelas cascas. E aí a gente vai notando e percebendo que a gente precisa experimentar isso, né? E aí eu queria essa oportunidade para que o senhor pudesse, a cara de testemunho, falar para nós. Não, eu tenho que perguntar para ele, né? A gente precisa experimentar esse negócio, né? Que a gente... O senhor prega em tantos lugares, né? Mas a gente teve Juliano Sanches aqui e ele gravou com a gente. E quando a gente disse que o senhor estaria no aniversário da igreja, ficou muito feliz. Acredito até que ele apareça lá hoje. Com tanta gente que você conhece, talvez você não vai lembrar quem é agora. Mas ele falou assim que você foi numa conferência em São Paulo e você ia falar sobre a situação de rua das pessoas. Uhum. E aí eles chegaram empolgados para te dar um conforto, um hotel bom... E tudo do bom e do melhor. E aí você falou assim, não, só leva a minha bolsa, que eu vou passar alguns dias aqui com os meus irmãos. E nos vemos na quinta-feira. E eu queria que o senhor falasse, não só desse impacto, porque ele disse que na pregação, a primeira coisa que você falou é, igreja, fica tranquilo, meu irmão lá no primeiro dia me arrumou um lugar para dormir. Nossa, era um congresso de pastores e líderes que o Ariovaldo fez em, acho que era Barueri, a cidade de Barueri. E aí ele me ligou, Carlinhos, a gente queria que você viesse falar sobre o compromisso com os pobres e tal, aqui de São Paulo. Uma igreja relevante para os pobres, me lembro, a igreja relevante para os pobres. Aí eu liguei, fiquei angustiado com o tema, como é que eu iria trabalhar. Aí liguei, Ari, cara, rapaz, como é que eu vou falar sobre pobre em São Paulo, cara? Eu não conheço os pobres de São Paulo. E aí, claro, Ari tem uma cabeça... fantástica, maravilhosa, era muito mais para me motivar do que para fazer uma leitura sociológica do pobre. Ele, Carlinhos, os pobres são tudo do mesmo jeito, todo que é lugar do mundo, cara. Fica preocupado não, tal. Aí eu fiquei inquieto, dei uma pesquisada, isso era 2004, se eu não estou enganado, acho que 2004. E aí fiz não é 2004. 2008, acho que 2008. Bem, depois eu vejo a data. Sei que eu dei uma investigada e vi quantos pobres... Fiquei pensando, quem é o pobre lascado na cidade de São Paulo? Aí imaginei que as pessoas em condição de rua seriam as pessoas mais pobres. E aí fiz uma investigação sobre isso e decidi ficar uns dias nas ruas de São Paulo, Praça da República, Viaduto do Pedroso, e fui para o evento só na sexta de manhã, porque eu iria falar na sexta-noite, eu perguntei se eu podia chegar na sexta pela manhã. Então foi uma das experiências assim, mais encantadoras da vida. E foi exatamente isso mesmo. No primeiro dia um cara me acolheu, cara. Assim, ficou quase que sendo aquele meu protetor o tempo todo. Ainda me lembro dele, o nome dele, Seu José, da cidade de São Francisco do Oeste, no Rio Grande do Norte. Por que ficou na minha memória? Porque minha mãe, o registro de nascimento dela é da cidade de Porto Alegre, que é na mesma região. E São Francisco do Oeste é uma cidade emancipada há menos tempo. Então, é provável que o registro de nascimento daquele cidadão fosse o mesmo registro de nascimento da minha mãe, com o nome da mesma cidade. Então, por isso que eu fiquei muito focado, assim, lembrado sobre isso, né? E foi uma das experiências assim, mais encantadoras da vida, né? Inclusive, à noite, para dormir, eu não queria tomar o lugar de ninguém, porque aí debaixo do Viaduto Pedroso tinha as camas, né?
colchões que ficam para os homens, do outro lado ficam as mulheres. O banheiro, a gente pode chamar aquele ambiente de banheiro? Acho que pode, mas é um local assim que você põe o pinto para um lado e o nariz para o outro. Então, assim, e aí já era mais ou menos 5 horas da tarde e eu ainda não tinha garantia de que ia ter um lugar para dormir. E eu não queria tomar o lugar de ninguém. E aí esse mesmo senhor disse, mas o senhor vai ter um assistente social que vem aqui, uma senhora que vem, o senhor conversa com ela, ela faz. Porque uma coisa que eu percebi também era que em São Paulo, não sei como é que é hoje, mas naquele período, na investigação que eu fiz, você tinha mais trabalhadores, naquele contexto ali do viaduto, especialmente do viaduto Pedroso, pessoas que não voltavam para casa, ficavam da segunda-feira até o sábado para não gastar a passagem integrada, ônibus e metrô. Ele ficava ali, ficava dormindo, trabalhando, descarregando caminhão, fazendo. Então muitos eram trabalhadores, pintando uma loja e ficando por ali. E claro, depois nessa história de ficar, começa a abandonar a família, encontram outra pessoa ali e por aí vai. Mas assim, dava para identificar isso. E aí ela fica fazendo essa triagem para que você dê chance a outros que não tiveram a oportunidade de dormir de maneira mais adequada, ter espaço para... Foi legal porque quando eu fui ser entrevistada, ela disse assim, o senhor vive em condição de rua? Eu disse, ainda não. Aí ela disse, se você tem aonde dormir? Eu digo, tenho. Inclusive eu não queria pegar a cama de alguém se não tem espaço, eu só quero se tiver camas vazias. Ela não tem 17 camas, né? Mas eu tenho que ver se vem outras pessoas e tal. Aí eu sei que num dado momento ela começou a fazer pergunta, você é de onde? Eu fui dizendo, para onde é que você vai? Para Barueri, mas não dizia o que é que eu ia fazer. Eu fiquei preocupado, ela descobriu que eu era pastor, eu queria que ela me tratasse como uma pessoa em condição de rua. Aí num dado momento, para ela não continuar perguntando, disse, você é uma macariana. Aí ela disse, macariano, o que é isso? Eu digo, são incríveis invasores do planeta Terra que vieram para esse mundo para inocular substâncias não materiais na parte sensorial dos seres humanos para ver se os humanos ficam mais humanos. Fantástico! Né? Aí ela, como é que é? Aí eu repeti, ela disse, não estou entendendo nada. Eu disse, você não está entendendo porque você é uma macariana disfarçada, tá fazendo não tá entendendo, né? Sei que foi uma conversa tão legal que aí logo ela pegou assim um papelzinho, cama 32, né? Então, essas vivências de peregrinação, né? A peregrinação urbana é mais complicada. Quando é na zona rural, a facilidade de arranjar um lugar para dormir é mais fácil. Sim, mais acolhedor, mais hospitaleiro, né? As próprias opções, às vezes, é numa varanda de uma casa, é no salão de uma igreja, na sala de uma escola pública. Na zona urbana é mais complicado você fazer esse tipo de caminhada, mas foi isso que aconteceu. E aí a minha fala, inclusive, eu pedi para mudar o tema, porque era uma igreja relevante para o pobre, eu falei sobre o pobre relevante para a igreja. Jesus, sendo rico, se fez pobre, e não somente ele, mas os pobres em espírito, que é o Sermão do Monte de novo, né? Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse pobre de tudo, ele é relevante para a igreja, né? Então, como você criar esse tipo de personagem, esse tipo de figura humana que torna a igreja mais interessante e mais encantadora. Né? Meu Deus. Acho que agora é viver com o Sermão do Monte, né? Até a volta do Cordeiro. Meu Deus, vou ter que... Porque... Sermão do Monte, rapaz, ele é terrível. Eu lembro, foi uma raiva que eu tive aí, o pastor Manfredo disse, esse rapaz que está falando comigo é o mesmo que escreveu o Sermão do Monte? Que eu estava meio chateado, querendo dar um bicudo na canela do cara. Esse rapaz está falando comigo, é o mesmo que escreveu sobre o Sermão do Monte. Acaba ficando refém, né? Refém, sou refém. Graças a Deus eu sou refém do Sermão do Monte. Graças a Deus eu sou refém do Sermão do Monte. Muitas coisas que eu queria fazer na vida, o Sermão do Monte não deixa. Nossa. Léo, nos trava, nos segura, né? Eu queria ele aqui pra mim. Queria. Dá pra nós guardar, esconder ele lá na igreja. Esconder ele lá na igreja e ficar aqui. Pastor, que honra. Poxa, privilégio meu, cara. Privilégio. A gente tá muito feliz mesmo e vai ficar registrado. É um marco pra nossa vida, né, Léo? Com certeza. Como filhos de Deus, louvamos a Deus por essa oportunidade e todo esse ensinamento que possa impactar as famílias. Você que está aqui, ficou aqui nos assistindo, esse homem de Deus doce, amável, que pôde transmitir o seu conhecimento e a sua experiência de vida, pode ter certeza que
O Senhor marcou a nossa história, marcou a nossa vida. Cristo, né, através do Senhor, fez tudo isso. E que o Dois na Fé possa, através dessa conversa, invadir muitos lugares, muitas famílias. Em nome de Jesus. E pode ter certeza que o Senhor trouxe uns 5, 6, vou ser generoso, 10 anos de amadurecimento para nossa fé, né, Léo? Amadurecemos hoje, olha que bom. Não tem coisa melhor, né? Eu é que agradeço a vocês, assim, eu penso que eu sou o estilo que eu elaboro para mim enquanto falo. Então vocês é que estão me dando a chance de crescer e de aprender enquanto falo. Então eu quero... Que isso, humildade. Meu Deus do céu, aí ele já ensina a gente depois, porque agora... Porque assim, ó, deixa eu explicar uma coisa pro senhor. Nós aqui, nós somos sanguíneos, né? Sabe o negócio dos temperamentos. Sim, Então a gente vai ficar agora reproduzindo o que o senhor falou. Então quando o senhor soltou essa frase aí agora, a gente já vai reproduzir dando uma segurada. Porque a gente poderia reproduzir querendo ficar grande, né? Opa, Carlinhos Queiroz que disse isso aqui, agora eu vou usar. Então não, a gente saber que é esse exercício mesmo. Muito obrigado pela tua experiência, muito obrigado por essa oportunidade. Verdade. Só louvar a Deus, né? É isso, só agradecer ao Pai. Muito obrigado, pastor. Obrigado, Chegamos pastor. ao fim. Chegamos ao fim. Mas, meu irmão, não perca. E uma coisa que você precisa fazer, compartilha com todo mundo essa conversa, gente. Rapaz, é um marco pra nós do Dois na Fé, pra tudo que tá acontecendo na nossa vida. Sim. E Deus trouxe esse homem aqui pra levar essa mensagem até a tua casa, até os seus familiares, até a tua igreja. Então manda pro grupo da igreja, do WhatsApp, vamos divulgar. E que nós possamos juntos propagar o evangelho. E você entendeu, né? É o evangelho, não é a religião. Eu sou o Victor Mendes. Eu sou o Joe Leal. E você está no Dois na Fé. Deus abençoe. Deus abençoe, amados.